Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero encontrá-los todos bem e se cuidando, nesse momento que a gente está vivendo. Aquela orientação de sempre antes do nosso culto, que você desligue os outros aparelhos eletrônicos, dedique de fato esses minutos para louvar a Deus, adorar, meditar na palavra, que seja um tempo seu de oferecer esse culto a Ele. E por graça e misericórdia que Ele nos abençoe. Às vezes você pode estar aí em um ambiente totalmente desfavorável, que não é a igreja, na sua casa ou em um outro ambiente, vendo este culto, participando dele. Então faça isso, Dedique esse tempo ao Senhor, independente do lugar que você está, tá bom? Vamos orar, se você puder fechar os olhos, faça isso, curva a sua cabeça, se for possível, peça perdão ao Senhor pelos pecados, vamos falar com Ele. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que é oferecer a Ti este culto de louvor e adoração. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor perdoe os nossos pecados e purifique as nossas vidas. E que o Senhor se agrade, ó Deus, de cada canção aqui, cada oração, das nossas vidas oferecidas a Ti. Fala conosco em cada momento deste culto, especialmente na proclamação da Tua Palavra. E aceita, Senhor, os louvores que sairão também do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria ler um texto, são apenas 2 versos, lá do profeta Joel. Joel capítulo 2, versos 28 e 29, lembrando que hoje é o domingo de Pentecostes. Então nós celebramos a vinda do Espírito Santo, 2000 anos atrás. Pouquinho depois que Jesus por aqui tinha passado, desce o Espírito para ser aquele que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas lá no profeta Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, nós já temos uma promessa, uma profecia, uma alusão, uma indicação dessa vinda do Espírito. Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Palavra do Senhor. Essa profecia do profeta Joel se cumpre lá em Atos 2, texto da nossa meditação daqui a pouquinho, no culto de hoje. Se puder, feche mais uma vez os seus olhos, nós vamos orar, em seguida nós vamos adorar a Deus com música, porque Ele é digno de louvor e de adoração. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, e obrigado porque essa profecia, essa promessa aqui de Joel, se cumpre lá em Atos 2, com a descida do Espírito Santo sobre o Teu povo. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. E que hoje, no dia de Pentecostes, possamos celebrar a presença do doce Espírito no nosso coração, na nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar a Deus com música? Creio que você conheça todas as músicas que a gente vai cantar aqui hoje. E a primeira delas é Ele Exaltado. Exalte o Senhor nesse momento.
palavra de Deus nos ensina, na ocasião do encontro de Jesus com a mulher samaritana, que o Senhor não está procurando as pessoas que estão dentro da igreja, ou as que estão ajoelhadas em montes ou nos quartos, enquanto o Pai vem em secreto, mas o Senhor procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não importa se dentro da igreja, se no monte, se no quarto secreto, não interessa, desde que seja uma adoração verdadeira, o Senhor vai encontrar você e vai me encontrar. Então, que o Senhor nos ajude a sermos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Espírito, em verdade.
agradecemos por esse tempo. Que o Senhor tenha se agradado dessas canções que são louvores, frutos de lábios que confessam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Louvado seja o teu nome. Continua falando conosco nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Podemos agora meditar na palavra do Senhor. Obrigado, Jonathan. Eu queria meditar no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 13. Atos 2, do 1 ao 13. Fala sobre a descida do Espírito Santo. Hoje é domingo de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, a ressurreição. Aconteceu então, 2000 anos atrás, a descida do Espírito Santo. Atos 2, de 1 a 13. Está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Macedônia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que é isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Palavra do Senhor. Se você puder fechar os olhos mais uma vez, faça isso. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que encontra lugar no nosso coração. Que nesse tempo possamos meditar nesta palavra, possamos sair daqui impactados por ela e transformados pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Texto clássico da descida do Espírito Santo, Atos 2, de 1 a 13. Texto polêmico, que
causa distorções e problemas doutrinários também, né? Esse texto é utilizado para justificar o dom de línguas. Entanto, a leitura do texto já nos mostra que aqui não eram línguas angelicais, e sim línguas de todas as nações que ali estavam. Porque as pessoas de todas as nações diziam: como é que eles falam na nossa língua materna? Como é que eles estão falando na nossa língua materna? Ou seja, provavelmente, se hoje estivéssemos reunidos em algum lugar com pessoas de vários países, alguns que não falam japonês sairiam falando japonês, outros falariam alemão, outros falariam francês, outros inglês e etc. Essa é a ideia ali das línguas, né? As línguas não eram estranhas, as línguas eram as línguas maternas de todos que ali estavam. Então, só a leitura do texto que nós fizemos já mostra isso. Até porque eles ficavam questionando: como é que esses aí que não são da nossa terra falam a nossa língua materna? Como é que eles estão falando isso? Alguns perplexos diziam ser obra de Deus, outros zombavam dizendo que estavam embriagados. Agora, pensa comigo, né? Uma embriaguez que capacita a falar numa língua que nunca estudou. É no mínimo interessante, né? No entanto, é um texto que é confuso por causa das interpretações, da hermenêutica feita a partir dele por várias igrejas e doutrinas diferentes. Eu gostaria de enfatizar, por exemplo, que o Pentecostes não foi apenas a vinda do Espírito Santo. O Pentecostes marcou com esse evento que nós lemos em Atos 2, de 1 a 13. No entanto, o Espírito Santo sempre esteve presente na história da humanidade. Se você olhar na sua Bíblia, lá no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 2, você vai ver que o Espírito pairava sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito já estava. Gênesis 1, 2, hein? Lá no início da Bíblia. Né? A gente pode olhar também que o Espírito Santo desceu sobre pessoas ao longo do Antigo Testamento. Nós temos aí alguns exemplos que eu marquei: Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Gideão, Débora, Sansão, Samuel, Davi, etc. Né? Diversas passagens do Antigo Testamento vêm falar sobre o Espírito Santo. O interessante é que o Espírito Santo, ele não estava presente em todas as pessoas, em todos os servos e servas de Deus, como hoje todo aquele que é servo e servo de Jesus Cristo, do Senhor, se torna santuário, o templo do Espírito. Então nós temos o Espírito Santo. Hoje pela manhã eu compartilhei no grupo da igreja Atos 2,38, quando Pedro está falando e diz que eles tinham que confessar Jesus Cristo como Senhor para receberem o Espírito Santo. Ou seja, na conversão o Espírito já passa a habitar, não é em cada um de nós. Então, ter o Espírito não é algo que você vai conquistar ao longo da vida, é na hora da conversão o Espírito já se faz presente em mim e em você. E é interessante que no Antigo Testamento não era em todo mundo que o Espírito Santo estava. Ele se manifestava em reis, profetas, sacerdotes e alguns juízes, né? Então, se a gente olhar a história do Antigo Testamento, a gente vai ver reis, profetas, sacerdotes ou juízes que tinham a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo também se manifestava apenas por um determinado tempo, para uma missão específica, para uma finalidade, um propósito específico, né? No Antigo Testamento a ideia do Espírito Santo não era habitar desde a conversão para sempre, ad eterno, né? Mas sim uma habitação provisória, né? É interessante que profetas e até mesmo Jesus Cristo vêm anunciar que depois que Jesus por aqui passasse, a presença e o operar do Espírito já não seriam coisas pontuais e para uma missão específica, mas sim que seriam diferentes, tanto a presença quanto a ação do Espírito, que no Antigo Testamento acontecia apenas em reis, profetas, sacerdotes, juízes, em alguns, e para missão específica, propósito, para uma finalidade muito específica. No Novo Testamento, quando o Espírito Santo vem, ele se torna então o habitador daquele que entrega a sua vida para Jesus, e a ação, tanto a presença quanto a ação do Espírito muda, não tem só uma missão específica, só uma finalidade. O Espírito Santo está em nós e estará até a volta de Cristo para sempre. Nós vivemos nesse tempo, nessa nova realidade. A presença do Espírito já é realidade em mim e em você, né? Se nós olharmos, por exemplo, o livro de Atos, nos capítulos 1 e 2, a gente vai ver algumas verdades fundamentais sobre o Espírito Santo, né?
A gente vai encontrar, por exemplo, lá em Atos 1, do verso 4 ao verso 8, uma promessa do Espírito Santo. E aí lá em Atos 1, 8, essa promessa vem de maneira sintetizada em Atos 1, 8, quando diz: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, aqui em Anápolis, em Goiás, no Brasil e até os confins da terra. Eu estou parafraseando, né? Da nossa região. E aí, quando a gente lembra de Joel 2, 28 e 29, que lemos no início, tem Isaías 44 também, que vai trazer sobre essa profecia sobre a descida do Espírito. A gente vê que ela acontece em Atos 1, 8, ela é retomada, né, a profecia, que vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. E o interessante é que a ideia do testemunhar Cristo é a ideia de estar disposto a morrer pelo Evangelho até a morte. Porque a palavra testemunha ali em Atos 1, 8, você quer ler Atos 1, 8? Abre aí. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, em Anápolis, em Goiás, no Brasil e até os confins da terra, né? Na tua Bíblia não está Anápolis, Goiás, Brasil. Ok, coloque, para fazer mais sentido, né? Essa palavra testemunha, vocês vão receber poder para ser testemunha. A palavra testemunha na língua original do que o texto foi escrito é hamartia. Não, hamartia não, é martúria, que vem de mártir, né? Hamartia é falha ou pecado, mas martúria vem de mártir. Então vocês serão os meus mártires. Vocês vão receber poder, Juliana, Márcia, Jonathan e Ana Lídia, são os que estão aqui hoje. Vocês receberão poder para serem os meus mártires. O que é um mártir, Jonathan? Isso mesmo, Jonathan. Mártir é aquele que morre por uma causa, meu jovem. Muito bom, viu, Márcio? Será que nós, evangélicos do século 21, sabemos, temos a consciência de que o poder que receberíamos do Espírito era para conseguir morrer pelo Evangelho? Então não é um poder para fazer milagres e prodígios necessariamente, não é um poder para fazer coisas mirabolantes e espetaculares, é um poder para ser um mártir. Era esse poder. Porque o Senhor sabe, sempre saberá a dificuldade que é manter no Evangelho, manter fiel à palavra, manter fiel ao que nós temos que seguir do Evangelho. Então por isso nós precisamos desse poder do Espírito. E aí é interessante que em Atos 1,14, nós lemos no texto Atos 2, de 1 a 13. Se a gente olhar em Atos 1,14, a gente vai ver que os irmãos, nossos irmãos daquela época, oraram por 10 dias depois que Cristo foi aos céus. Depois desse tempo é que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Depois desse tempo é que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Então é um período, um hiato entre Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, e até que o Espírito Santo fosse derramado, teve um hiato de tempo. Nesse tempo, 10 dias, irmãos e irmãs reunidos ali, oravam. E essa oração tem pelo menos 2 ou 3 características fundamentais. Em primeiro lugar, foi uma oração abrangente, porque todos eles estavam comprometidos com aquela causa, com aquela busca pela descida do Espírito. Então era uma oração que tinha abrangência, mas era uma oração também perseverante, porque eles perseveravam em oração e eles não esmoreceram. Quantas vezes nós nas nossas orações não temos perseverança? Quantas vezes nós nas nossas orações não desistimos no meio do caminho? Olha, Jesus foi aos céus e disse que desceria o Espírito, mas já faz 1 dia, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 dias, Márcia, e eles permaneceram perseverantes. Mas essa oração também foi unânime, porque eles tinham o mesmo objetivo. Então não eram orações soltas e perdidas, eram orações que tinham um objetivo específico. Eles clamavam então pela descida do Espírito. E então acontece o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Jesus. E ali o Espírito derramado sobre uma igreja que orava. Primeira coisa que nós precisamos lembrar aqui: orar pelo Espírito Santo não precisamos mais, ok? Acho que a gente já entendeu isso. Então tem uma música que é traduzida
Hosanna Music ou Integrity Music, eu não lembro mais. Mas diz assim, ó: Senhor, derrama teu Espírito. É bonitinho a marchinha. Sobre todas as nações. Não precisa cantar mais essa, que já derramou 2000 anos atrás. Então era uma música atrasada. É linda, só que ela está fora de lugar, entenderam? O Espírito Santo já foi derramado 2000 anos atrás. O Jonathan está meio fora de lugar. Aconteceu o derramar do Espírito, isso já foi, né? E o interessante é que quando a igreja recebe o Espírito, quem é a igreja? Nós somos a igreja, não é a igreja parede, nós. As pessoas ali receberam o Espírito e elas começaram a ficar cheias desse Espírito. E aqui eu faço um parênteses, eu posso pregar isso em uma outra ocasião. Tem um texto no Novo Testamento que diz assim: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ali deveria ser voz passiva, porque eu não me encho de nada, quem me enche é o Espírito. Então deveria estar assim a tradução: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas deixem-se encher. Quem me enche é o Espírito, eu não me encho do Espírito, ele não é um objeto ou algo que eu possa manipular, ele é Deus Espírito. Então deixem-se encher. Uma coisa é receber o Espírito Santo na conversão, outra coisa é ser cheio desse Espírito. O que acontece? Muitas pessoas, quando se convertem, se tornam santuário, o templo do Espírito Santo, tem o Espírito nelas, mas não se deixam encher por esse Espírito. O que é esse encher do Espírito? É desenvolver o que a gente conhece na palavra de Deus, que Paulo escreve também no Novo Testamento, do fruto do Espírito. E ali tem diversas características que nós precisamos desenvolver, e só estaremos plenamente cheios desse Espírito que já habita em nós, quando esse fruto estiver desenvolvido e maduro. Ou seja, ser cheio do Espírito não tem a ver com necessariamente ter muitos dons. Ser cheio do Espírito significa praticar diariamente, cotidianamente, o fruto do Espírito, de maneira madura, saudável e cristã. Interessante que quando o Espírito desce ali sobre eles, e eles ficam cheios do Espírito, eles chamam a atenção de gente. Uma multidão se aproxima. A pergunta que eu faço é: a igreja evangélica hoje tem chamado a atenção da sociedade como? Não é? Como será que as pessoas têm ido até nós, têm vindo até nós, as igrejas que servem Jesus, ou dizem servir Jesus, têm ido com o quê? Curiosidade, com indignação, com perplexidade, como foi o caso de alguns aqui. O fato é que aquele milagre da descida do Espírito atraiu gente, e coincidentemente hoje, em pleno século XXI, um milagre continua atraindo gente. O que é interessante é que, da mesma forma que 2000 anos atrás, hoje ainda, as igrejas que atraem mais multidões, que atraem mais gente, são a dos milagres mirabolantes, dos milagres surreais. Igrejas que têm milagres do tipo: olha, eu estou aqui hoje, entreguei minha vida para o senhorio de Cristo, eu era alcoólatra, eu batia na minha esposa, eu era um péssimo pai, e o Senhor Jesus me transformou. Esse tipo de milagre não dá muito ibope, não atrai muita multidão, porque as pessoas querem o surreal, como naquela ocasião. O interessante é que as pessoas foram ali porque mas eles estão falando na minha língua materna, esse povo não é de lá, como é que eles estão falando na minha língua? Curiosidade, perplexidade, aí eles vão até lá. Só que sabe o que acontece? O milagre atrai a multidão, atrai. Mas conversão, quebrantar de coração e transformação de vidas, foi a palavra de Deus quem proporcionou, não foi o milagre. Não foi o milagre, não foi o Espírito Santo ter descido sobre eles, foi a pregação da palavra. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas a Cristo após a pregação de Pedro. Não foi o milagre atraiu os perplexos, os curiosos, os zombadores.
Mas o que transformou, o que converteu, o que fez sair das trevas para o reino da luz foi a pregação da palavra. E eles entenderam que eles estavam sendo cheios do Espírito ali, para poderem ser mártires pela causa do Evangelho. E sabe o que acontece quando o Espírito está na igreja e a palavra transforma vidas? Acontece Atos 2, de 42 a 47. E eu vou ler aqui na minha Bíblia. Atos 2, de 42 a 47. Se você quiser abrir aí, é um texto que provavelmente você já conhece, mas eu faço questão de ler. Atos 2, de 42 ao 47, é o que acontece. Vou repetir: o Espírito Santo faz parte da vida da igreja, e a palavra pregada transforma, resgata e salva vidas. E aí acontece Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando o Espírito Santo está na igreja, quando nós estamos cheios do Espírito, quando as pessoas ficam perplexas por perceberem a presença do Espírito na vida da igreja, e a palavra pregada transforma, resgata e salva vidas, é natural que Atos 2, 42 a 47 aconteça. É natural que a igreja conte com a simpatia de todo o povo, não com a antipatia. É natural que uns ajudem os outros como família na fé. É natural que enquanto a igreja vai sendo igreja, o Senhor vai acrescentando os que vão sendo salvos. Interessante é que a plenitude do Espírito, nós tanto buscamos ser cheios do Espírito, ela é percebida, como foi percebida em Atos 2, 42 a 47, na igreja primitiva. Essa plenitude do Espírito é percebida através da firmeza na doutrina dos apóstolos. Temos firmeza na doutrina? Através da oração, da comunhão fraternal, da adoração fervorosa e do testemunho irrepreensível. Uma igreja cheia do Espírito tem um bom testemunho, tanto dos de dentro quanto para com os de fora da igreja. Ela tem a simpatia das pessoas, mas ela conta na verdade com a aprovação de Deus. Hoje é dia de Pentecostes, o Espírito desceu 2000 anos atrás sobre a igreja, e a igreja, na plenitude do Espírito, marcha, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Que eu e você sejamos homens e mulheres cheios do Espírito, na plenitude do Espírito, desenvolvendo o fruto do Espírito, perseverando na doutrina, na oração, na comunhão, na adoração, no testemunho, na partilha, na fé. Que o Senhor nos ajude enquanto igreja, sermos plenos do poder do Espírito Santo, e que possamos assim conseguir ser o que a palavra nos destinou, mártires pela causa do Evangelho. Possamos lutar até o fim, sendo fiel até a morte, para que possamos receber a coroa da vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a plenitude do Espírito, que Deus nos faça trilhar e caminhar como homens e mulheres, não só templos e santuários do Espírito, mas também plenos, cheios desse Espírito, com um fruto do Espírito maravilhosamente bem desenvolvido. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Eu queria orar com você, se puder fechar os olhos, faça isso. Senhor, obrigado pela Tua palavra,
viva e eficaz, que ela faça sentido nas nossas vidas, que encontre lugar no nosso coração. Continua falando conosco, transformando as nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Culto de Pentecostes, continue orando pela vida da igreja. Estamos com um pré-retorno agendado para 13 de junho com Santa Ceia. Então, mês de junho, próximo mês, a ceia, em vez de ser no primeiro, será no segundo domingo, será dia 13 de junho, culto presencial. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe nesse retorno, não é? Que o Senhor nos proteja e nos guarde, que sejamos bênção aqui nessa cidade, em nome de Jesus. Continue não só orando, mas também ofertando, não é? Além dos seus dízimos, que é mandamento bíblico, procure o presbítero Célio Júnior, nosso tesoureiro, faça a sua oferta especial, especificamente para esse equipamento que a gente adquiriu, né? Para que a transmissão dos cultos seja com qualidade 100% de áudio, porque vai sair direto da nossa mesa e não vai pegar o eco aqui do templo. E aqueles que estiverem presencialmente, amém. Os que não estiverem, não puderem, não quiserem, estarão em casa. E outros que nem da igreja são, poderão participar do nosso culto de maneira online, virtual e ao vivo também. Tá bom? Dízimos e ofertas, procure o tesoureiro Célio Júnior, nosso presbítero, e ele vai te orientar. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, que seja repleta do Senhor, da presença de Deus e do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado por esse tempo, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos cada vez melhores, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você e abençoe a sua família, em nome de Jesus.